Olá, pessoal do quarto ano. Nossa aula de história de hoje está no livro de história de vocês, na página 48. O movimento nativista. Como nós sabemos, o Brasil ele era uma colônia de Portugal, né? Então, Portugal mandava em tudo. Tudo. Com isso, os brasileiros começaram a ficar um pouco revoltados porque Portugal estava começando a cobrar mais, estava exigindo mais, certo? Da extração do pau-brasil, da extração do açúcar, né? Da produção do açúcar. E depois ele começou a exigir quando ele soube que tinha ouro, tinha pedras preciosas. Então ele começou a exigir mais ainda. Devido a isso, essa exigência, começaram a acontecer algumas revoltas no Brasil. E as principais foram essas que eu vou falar para vocês agora. Revolta dos Beckmans. Onde foi que aconteceu? Essa revolta aconteceu no Maranhão, no ano de 1684. Ela foi chefiada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman. A causa disso foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal. Houve um desentendimento entre eles e eles começaram a era chamado de revolta, mas era como se hoje a gente conhecesse como... Eles começaram a fazer, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma espécie de manifestação, certo? Essa foi uma das. Outra foi a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1708, e foi chefiada por Manuel Viana. Qual foi a causa disso? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Porque, eles estavam trabalhando muito, né? Os bandeirantes paulistas estavam trabalhando muito. Então, eles achavam que as minas deveriam pertencer somente a eles. Porque até então, eles só trabalhavam, eles exploravam, eles achavam, e o ganho deles era muito pouco mesmo, certo? Teve também a Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Onde aconteceu? Aconteceu em Pernambuco no ano de 1710 e foi chefiada pelos senhores de engenho e pelos mascates, certo? Os mascates, gente, eles solicitavam ao rei de Portugal a elevação de Recife à categoria de vila. Porque, Olinda era povoada mais pelos senhores de engenhos e tudo, pessoas mais, né? Pessoas que tinham mais condições. E Recife era povoada pelos mascates. Então, os mascates estavam exigindo que o rei de Portugal elevasse Recife a vila, elevasse a Recife a categoria de vila, que eles virassem uma vila. Teve também, gente, a revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu em Minas Gerais, no ano de 1720. Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, certo? Isso devido a esse ato de Portugal, esse ato da corte portuguesa, as pessoas, né, chefiadas por Felipe dos Santos, começou a ficar revoltado com isso, porque eles não achavam isso justo. Teve também, pessoal, a Inconfidência Mineira, uma das mais conhecidas, assim, uma das principais. O local foi em Minas Gerais, no ano de 1789, e foi chefiada por nada mais nada menos que Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O governo português ameaçou aplicar a derrama. O que era a derrama? Era a cobrança forçada de impostos. Então, com isso, eles começaram eles não achavam que isso fosse justo, entendeu? E houve esse Marte, ele foi um Marte da Inconfidência Mineira. Ele acabou sendo morto por enforcamento, tá bom? E para vocês entenderem um pouco mais esse assunto, vocês vão ver o conteúdo que tem aí no livro de vocês, a partir da página 48, certo? E vão resolver as atividades seguindo a agenda eletrônica, tá bom? Beijos!